E para termos boa saúde mental, essa semana temos a alegria de estarmos recebendo aqui a doutora Fabiana Ney Bandeira. Ela que é especialista em psiquiatria, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, além também de ter aí uma especialização em medicina legal. Doutora, muito obrigado, viu, por seu tempo conosco aqui. Eu que agradeço a presença. É uma alegria recebê-la, uma pessoa muito simpática, para quem conhece pessoalmente. Ontem nós conversamos um pouquinho sobre a importância de nós, em algum momento, consultarmos um psiquiatra, né? Assim como buscamos a outros profissionais para fazer um check-up, para ver se está tudo bem, etc. E falamos um pouquinho ontem sobre a conexão que há entre a religiosidade de uma pessoa e o bem-estar dela, até para ajudar a superar transtornos. Você chegou a mencionar que existem pesquisas científicas que comprovam isso, é verdade? É verdade. Então, hoje em dia, existem pesquisas científicas com resultados que são mensurados por exames de imagem, onde as pessoas que têm a religiosidade, né, além de ter o equilíbrio nas outras áreas, elas têm um aumento da imunidade, elas têm melhora, né, no funcionamento do organismo como um todo, elas sofrem de menos transtornos mentais do que as outras pessoas. Então, antigamente, a gente, dentro da área médica, pouco se falava sobre religiosidade e espiritualidade como parte da atenção e do cuidado de cada pessoa. E hoje, quando a gente atende uma pessoa que traz necessidades, a gente tem que conversar também sobre a necessidade dessa conexão da pessoa com a sua espiritualidade e religiosidade. Eu olho essa questão toda como um retorno à Bíblia, né? Porque a Bíblia, na mentalidade hebraica, vê o ser humano como um ser tridimensional, né? Ser físico, mental, espiritual. Eu tive acesso a umas pesquisas recentes que falou a respeito até do poder da oração na cura. Quando algumas pessoas foram separadas em dois grupos, algumas receberam oração e o outro grupo que passava pela mesma doença não recebeu. E ficou provado que aqueles que receberam foram beneficiados. Olha que coisa interessante, né? Bom, em se tratando de transtornos mentais, a gente ouve falar sobre repercussão orgânica. O que seria mesmo isso? Então, a repercussão orgânica é quando os sintomas eles passam a agir em outros locais do corpo, né? Hoje a gente sabe que as doenças mentais, as situações onde a pessoa passa por um sofrimento psíquico, causam uma inflamação no cérebro. E quando causa uma inflamação no cérebro, o cérebro ele começa a funcionar de maneira diferente. E daí vai gerar sintomas. Só que não é só no cérebro. Quando a pessoa tem um desajuste a nível cerebral, ela vai aumentar os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Ela vai alterar a questão da fome, então ela diminui a saciedade, ela tem um aumento da ingesta de alimentos. Ela vai alterar a regulação do sono. E daí a melatonina, que é um hormônio que nós precisamos ter para ter uma boa noite de sono, ele vai ficar prejudicado e esse ciclo ele se retroalimenta. Então, quando a gente fala em alterações orgânicas relacionadas aos transtornos mentais, a gente tem que olhar o indivíduo como um todo. Assim como tem certas alterações orgânicas de outras doenças, como reumatológicas, como da dor, que também vão afetar a inflamação a nível cerebral e vão causar os sintomas psiquiátricos na pessoa. A gente quer aprofundar um pouco essa questão do sono, né? Inclusive, amanhã queremos conversar mais sobre isso, mas eu queria já introduzir a questão. Existe uma quantidade básica para todas as pessoas de sono ou vai variar de pessoa para pessoa? Então, ao longo da vida, a gente muda a nossa necessidade de sono. Quando as pessoas nascem, quando somos bebezinhos, há uma necessidade média de 16 horas. Na infância, isso vai diminuindo. Na vida adulta, a necessidade é mais ou menos 8 horas. E na idade mais avançada, de 6 a 7 horas. Varia de indivíduo para indivíduo? Sim, mas é necessário uma média de horas para que aquela pessoa consiga realizar suas funções no outro dia. Então, se eu não tiver uma noite de sono, o meu corpo inteiro, o que ele precisa fazer durante a noite, ele não vai fazer. E daí o dia ele vai ficar comprometido
e isso ao longo do tempo vai trazer diversas questões para o organismo, com diversas doenças para aquela pessoa. Bom, uma pessoa adulta, então, seria em média de torno de 8 horas de sono por noite. 8 horas de sono por noite. Há um ideal de quando deve começar essas horas? Existe uma necessidade, né? A gente vai falar amanhã um pouquinho sobre a questão da higiene do sono, mas é importante que exista uma rotina e que a pessoa proporcione para ela a possibilidade daquele sono. E isso começa um pouquinho antes de deitar, na verdade, algumas horas antes de deitar. Então, é interessante a gente conversar bem sobre isso, porque sim, vai mudar a saúde inteira daquele indivíduo. Olha aí, se vai mudar a nossa saúde, precisamos conhecer sobre isso. Então, não perca amanhã a continuação da entrevista com a nossa amiga doutora Fabiana, para nós compreendermos melhor, então, horário ideal, quantidade e como que isso pode influir em nossa saúde.